Amém. Os irmãos podem se assentar. Na realidade, faremos uma pequena meditação hoje e nós vamos iniciar. Eu tomei por mote uma pregação que eu ouvi no Instituto Haggai, em agosto do ano passado, que falou profundamente comigo. E são dois textos iniciais que nós vamos ler na carta de Juízes, o capítulo 3, e nós vamos ler somente um versículo, o versículo 31. Amém? Juízes 3, 31, diz assim a palavra do Senhor. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. E, na página seguinte, o capítulo 5, o versículo... Deixa eu agora pegar a minha anotação. O versículo 6. Juízes 5, 6 é a segunda referência a essa mesma pessoa. Juízes 5, 6, Débora menciona ele em seu cântico e diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Apenas duas citações de um homem que foi considerado um dos juízes de Israel, porque ele libertou Israel em algum momento do jugo dos filisteus. A Bíblia não traz mais citações a respeito dele, mas os estudiosos diziam que ele provavelmente era um fazendeiro, um cuidador de gado. A Bíblia não cita a genealogia dele, ele não tem títulos, né? Ele não tem tradição, não contaram nada antes, nem depois, a respeito de Sangar. Mas ele está citado na Bíblia como um homem que libertou o povo de Israel no jugo da escravidão. Segundo os historiadores, alguns historiadores, ele viveu, esse período de juiz que ele exerceu dentro de Israel, se deu no finalzinho do período de Eude e um pouquinho já dentro de Débora. Foi um período muito curto. Eu estava olhando uma tabelinha de períodos que os juízes governaram e o período de Sangar tem um 0. Não chegou a ser nenhum ano. Pode ser que não tenha sido nem um mês, né? Da mesma forma que em períodos anteriores a esse que Sangar estava ali, o povo estava sob o jugo do povo filisteu. Como era esse povo filisteu? O povo filisteu era terrível. O povo filisteu, ele saqueava, ele arruinava e ele destruía tudo que acontecia, que ele visse pela frente, era simplesmente dizimado. Os filisteus deixavam um rastro de destruição terrível. E Sangar estava vivendo dentro desse momento. Ele já tinha visto isso acontecer. Todavia, ele cuidava do seu pasto em campos abertos. Agora, há pouco nós lemos ali no 6, ninguém viajava pela estrada. Como é que você vai viajar pela estrada se você sabe que vai encontrar saqueador a qualquer momento? Ninguém viajava, estava tudo muito deserto. Mas como é que ele ia cuidar do gado dele naquele tempo? Né? Não tínhamos tecnologia que temos hoje, diferente. Ele estava em campos abertos. Mas ele tinha um instrumento chamado aguilhada. Pode ser que algum dos irmãos conheça uma aguilhada. É uma vara de mais ou menos 2,5 metros de altura. Ela é bem grande. E na ponta ela é metálica. Para que serve? Para tocar o gado. Às vezes
o gado vai por um caminho que não deve ir, dá para dar uma cutucadinha sem machucar, e ele volta na tocada do gado. É para isso que presta. E era esse o instrumento que Sangar tinha nas mãos. E com esse instrumento, ele matou quantos? 600 filisteus. A Bíblia não explica se foi de 1 em 1, se foi de 10 em 10, se foram 600 de uma vez, fica dentro da imaginação de cada um de nós. Mas a Bíblia diz que com esse instrumento de trabalho dele, ele libertou o povo de Israel, matando os 600 filisteus naquele momento. Foi um livramento que Deus deu para Israel através desse homem que ninguém sabe, nem de onde veio e nem para onde foi, né? Mas consta na palavra de Deus. Agora, nós vamos pensar numa pessoa um pouco mais proeminente. E a citação a respeito dessa pessoa está no livro de Samuel. Deixa eu ver onde é que eu anotei. É a respeito de Davi. Não estou achando, mas eu vou achar porque está aqui no meio. Quando Davi foi ungido rei por Samuel, ele era um rapazinho, ele era um pastor de ovelhas, era o mais novo dos filhos de Jessé, né? Franzininho, ninguém. A família, seus irmãos, o seu pai, não via nele nenhum valor. Vocês lembram que quando Samuel falou assim, não, vou ungir um filho da tua casa. Ele trouxe todo... Não, não é esse. Não é esse, não é esse. E os homens eram poderosos, fortes, musculosos. Como é que Israel ia ter um rei? Então, pensaram e passou pela frente de Samuel todos os homens portentosos, os filhos de Jessé. E daí Samuel falou assim, não, Deus não falou comigo que nenhum desses seria rei de Israel. Você não tem mais nenhum filho, não? Daí ele lembrou, mas tem o Davi, ele está lá, pastoreando as ovelhas lá, longe daqui. Pode chamar. E o pai, provavelmente, diz aqui, será? Aquele menininho? Mas ele foi ungido. E o que Davi entendia de guerras? Nada. Todos os irmãos dele, né? E o povo queria um rei que lutasse por Israel. E quando falava em luta, era luta mesmo, né? Guerrilha. Mas ele cuidava muito bem das ovelhas de seu pai. E ele tinha um temor de Deus pouco comum para os homens da sua época. A maioria dos homens achava que pelo seu próprio poder poderia conseguir vencer os inimigos. Todavia, Israel estava sendo enfrentado por um único filisteu. Só que ele era bem pequenininho, né? Era um gigante. E todos aqueles soldados armados, os irmãos dele, o exército todo de Saul, amedrontou-se de enfrentar aquele enorme gigante. O Davi, pastorzinho, ele estava acostumado a cuidar das ovelhas. Ele tinha provavelmente o cajado, mas ele tinha um outro instrumento de trabalho, né? Nós temos nossos instrumentos de trabalho. Ele tinha um outro instrumento de trabalho. Quando Saul chama Davi para vir enfrentar o Golias, o que foi que Saul fez? Pôs em Davi uma monstra de uma armadura que ele tentava sair do lugar e não conseguia nem se movimentar. Deixa de lado. O que ele era bom de usar? A sua funda. E ele foi. Por que Davi se incomodou com aquela situação? E a palavra é muito clara.
1 Samuel 17:40, achei onde é que eu tinha escrito. 1 Samuel 17:40. Não, aqui está falando do que ia acontecer. Mas Davi se indignou. Por quê? Porque Golias estava afrontando o Deus de Israel. Ele não estava só afrontando o exército. Ele estava desmerecendo o Deus que Davi conhecia. Porque com ele, Davi conversava todos os dias, quando estava com as ovelhas. E Davi teve a oportunidade de ver na sua vida, através do uso da sua funda, lá no dia a dia, o livramento das suas ovelhas de um leão e de um urso, segundo a palavra, com apenas aquela funda. Ele falou assim, esse incircunciso está afrontando o meu Deus. Eu não vou deixar, eu não admito. Ele não se queimou pelo povo de Israel, ele se queimou porque Deus é santo. É indigno de receber qualquer palavra torpe. Ele se ofendeu e ele foi brigar. Mas ele foi em nome de quem? O 45 diz assim, você vem contra mim com espada, com lance, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, com apenas uma funda. Ele pegou, foi, antes de enfrentar, ele foi ao riacho e escolheu, porque um bom artilheiro, ele escolhe exatamente as armas, como vai usar suas armas. Ele tinha uma funda, ele foi escolher 5 pedras. E essas 5 pedras, apenas uma, acertou a fronte daquele gigante. Ele caiu, ele desmoronou de um golpe só. E Davi foi lá e cortou-lhe a cabeça com a própria espada do gigante. Nem precisou pegar nenhuma outra arma, pegou a arma do gigante. E novamente foi vencedor. Mas ele era um menino. Ele não pegou nenhuma arma. A arma que ele pegou foi depois que o gigante estava caído, né? O que ele usou? Ele usou o seu instrumento de trabalho, a sua funda. E tem ainda outro personagem a quem Deus falou que usasse o instrumento que Deus lhe tinha dado. Está ali em Êxodo 14, são só 3 versos novamente. Êxodo 14, do 13 até o 16. O que estava acontecendo nesse momento? Israel tinha sido libertado, o povo, nem era Israel, o povo hebreu tinha sido libertado com mão forte do nosso Deus, do jugo de 400 anos do Egito, e se pôs a caminho, seguindo Moisés. Eles estão aonde? Em frente ao Mar Vermelho. Um mar vermelho, o nome do mar era vermelho, mas a cor provavelmente era um mar normal, era um mar. Atrás, quem vinha? Pouco depois que o faraó tinha mandado liberar, mudou de ideia. Esses caras mataram meu filho, eu vou matar eles. E era um povo inteiro, não eram só homens. Eram homens, mulheres, idosos, crianças, de toda espécie, bichos e os seus pertences. Estavam ali, de frente àquele mar. E ali no versículo 13, o povo começou no 12, o povo começa a murmurar contra Moisés. E daí Moisés responde, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Ele proferiu uma palavra de fé. E ele disse assim, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se.
Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Erga a vara e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E o que aconteceu? O mar se abriu, o povo de Israel passou, o povo egípcio entrou naquele buraco que estava aberto no mar para perseguir, e quando todo o povo de Israel, o povo hebreu, já estava do outro lado da margem, totalmente livre, o que aconteceu? O mar fechou-se e aqueles egípcios nunca mais viram a luz do sol, e os seus cavalos, inclusive, todos morreram. Por quê? Porque Moisés obedeceu o que Deus falou. Pega a vara. Deus não tinha dado a vara para ele lá no início do ministério? Para mostrar o poder de Deus para os egípcios inicialmente, para o povo de Israel, para que ele tivesse crédito. E era o instrumento que ele, Moisés, como guia daquele povo, teria que usar. E ele estava fazendo o quê? Oh, Senhor, oh, Senhor, oh, Senhor. Que é o Senhor? Olha a vara na tua mão, pega a vara e age. E ele agiu e novamente Israel foi liberto porque apenas um homem usou o seu instrumento de trabalho. Apenas um homem, apenas um instrumento. Lógico que nós sabemos que Moisés foi um grandíssimo líder, um expoente e bondoso apaziguador, eu acho que quase mais que Jó, ele teve paciência, né? Porque a paciência que ele teve que ter com o povo que ele estava apacentando não era das menores, povo de muito ânimo diferente. No livro do profeta Zacarias, o capítulo 4, versículo 10, eu vou pedir, na versão viva, os irmãos podem acompanhar, mas eu vou pedir a alguém que tenha a versão viva, Bíblia viva, que leia Zacarias 4, o versículo 10, ele tem, na Bíblia viva, ele dá um impulso um pouco diferente para essa mesma situação. É muito abençoador. Não desprezem esse começo humilde, porque vocês se alegrarão vendo o trabalho começar e a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: as 7 lâmpadas do castiçal representam os olhos do Senhor, que veem tudo o que se passa na terra. Nós vamos ficar mais com a primeira parte do versículo, que diz: não despreze as coisas pequenas, os pequenos começos, né? Na minha adolescência, tinha um livro muito bom, eu acho que ele ainda existe, era um livro de poesias escrito pelo padre Zezinho, chamado O Valor das Pequenas Coisas. Porque muitas vezes os seres humanos, eles se preocupam muito com aquilo que é grandioso, com aquilo que é ostentável. Nós vivemos num mundo da ostentação. Se preocupam muito com aquilo que tem uma apresentação mais aprazível, com um belo diploma, com coisas grandes, né? Nós estamos na era dos shoppings, então, cada shopping que inaugura no nosso país é assim, se diz assim, como, né? Isso é o que encanta aos seres humanos. E por causa disso, nós tendemos a não valorizar as pequenas coisas, as coisas menores e às vezes até mais sutis que nós mesmos temos. E como último exemplo, nós vamos ver a história, o pessoal do grupo 4x1 chama de menino, mas o apóstolo João, no capítulo 6, segundo o seu evangelho, né? João 6, de 5-1, João fez referência a esse rapaz, na minha versão, pode ser que alguma Bíblia tenha como menino. João 6, de 5-1. Perdão. João 6, de 5-11.
Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde compraríamos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E nós sabemos que todas aquelas pessoas comeram, e não eram só os homens, havia mulheres, havia crianças, havia pessoas de todas as idades, se fartaram, e ainda sobrou 1 cesto para cada discípulo, 12 cestos. Por quê? Porque um rapaz não teve vergonha, não se intimidou de apresentar o que ele tinha. Provavelmente a mãe dele fez um lanchinho para ele. Ah, você quer ouvir o mestre? Vai, mas leva uma comidinha que no final da tarde vai dar fome, até que você volte. 5 pães e 2 peixinhos. E nós falamos no início que Sangar, muitos anos antes mesmo, não olhou para a sua insuficiência, pequeno cuidador de gado, mas ele aplicou o dom, o talento e a habilidade com seu instrumento de todo dia para que acabasse com 600 inimigos do povo de Israel. Ele fez isso porque ele acreditou que ele, em nome de Deus, ele poderia fazer aquilo. Davi, o menor dos filhos de Jessé, o mais franzininho, que não entendia nada de guerra, também não olhou para a sua incapacidade, mas em nome de Deus, ele usou um instrumento com o qual ele estava habituado, com o qual ele tinha habilidade, e foi lá e destruiu, naquele momento, o maior inimigo de Israel, porque a história diz que o povo de Israel fazia dias e semanas que ficou ali naquele vai, não vai, quem é que vai enfrentar, não aparecia ninguém para enfrentar aquele inimigo. E aquele rapazinho foi e não viu a sua pequenez, não viu incapacidade em si mesmo, mas usou a sua habilidade em nome de Deus e venceu aquele inimigo. Moisés, diante daquele, era em torno de quantas? 600, 800 mil pessoas que ele tinha ralhando no ouvido dele, também não viu a sua incapacidade, mas obedeceu ao seu Deus e pegou a vara que o próprio Deus tinha lhe dado, abriu o mar e libertou todo aquele povoaréu. Um homem só, uma vara só. Era uma vara, era uma vara especial, porque Deus tinha dado, ela tinha virado serpente e tal, mas foi ação de Deus. A vara em si era uma vara. O poder foi de Deus, mas ele usou o que ele tinha nas suas mãos. E esse rapaz, esse menino, ofereceu o que ele tinha nas suas mãos. As pessoas, os discípulos de Jesus, são só 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Que é isso para alimentar uma multidão? As pessoas desmereceram a oferta do menino, mas ele não. Ele ofereceu porque ele achou que ia ter algum valor. E a minha pergunta agora, para cada um de vocês,
é o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Com certeza, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado condições de andar, de nos comunicar, verbal ou outra forma de comunicação. O Senhor tem nos permitido trabalhar, tem nos permitido nos relacionarmos entre família, entre amigos, entre tantas atividades. Tem nos permitido desenvolver algumas habilidades natas nossas que quantas vezes nos trazem o sustento, né? Uma facilidade. Qual é a tua habilidade? Qual é a tua competência? Aquilo que você faz de maneira tranquila, que você faz tão bem e que lhe dá tanta alegria. Você já pensou em entregar isso para o Senhor? Você já pensou em pegar essa pequena habilidade que você diz, mas isso é tão pouco, é tão pequeno? Às vezes nós desmerecemos aquilo que nós temos, mas o Senhor Deus de Israel nunca desmerecerá o dom que Ele tem nos dado. E Ele pode forjar em nós grandes vencedores em seu nome, como Ele fez com esses 4 personagens que nós citamos. Deus quer que você coloque o seu talento em suas mãos, porque Ele pode fazer muito além daquilo que nós podemos imaginar, do que você pode imaginar com o seu talento. Não escute as vozes que dizem ao seu redor que o que você tem não é suficiente, é pequeno demais, é insignificante, né? Quase não chamaram Davi para ser ungido rei de Israel. Ele era tão insignificante. Mas Deus quer, na vida de cada um de nós, forjar grandes libertadores neste tempo, neste mundo. Libertadores do quê? Libertadores das mãos do inimigo, porque muitas pessoas estão presas, estão sofrendo opressão. E o Senhor tem dado dons a cada um de nós, que Ele quer, Ele espera de nós, que nós usemos esses dons, entregando-os de volta a Ele. Porque se está em nós, é porque dele nós recebemos. Então, Deus sabe o que você tem, Deus sabe quem você é nele, na presença dele. Muitas vezes nós não vemos quem nós somos, mas o Senhor vê a pessoa que nós nos tornaremos quando nós permitimos a ação dele através dos nossos dons. E Ele quer que nós participemos da propagação do seu evangelho com o que há de melhor em cada um de nós. Ele não irá tirar nada de nós, não vai forçar para que nós demos. Nós temos que oferecer. Nós temos que entregar ao Senhor. E Ele fará dentro de nós, através das nossas vidas, com aquilo que Ele mesmo nos deu, que tudo converta para a sua glória, para o seu reino. Às vezes é um instrumento, às vezes é um dom, às vezes é uma habilidade, um talento. E às vezes a gente diz assim, não, mas isso, não, eu acho que eu não consigo, não vai ficar bom, não é legal, eu acho que não vai dar certo. Tira o não acho, porque você está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Você está entregando o que melhor você tem para Ele, que é o Criador de todas as coisas, que Ele é todo autossuficiente. E esse nosso Deus poderá fazer maravilhas através de cada um de nós, através da sua igreja, que Ele espera ver em muita operação nesse mundo, libertando, sim, o povo cativo para
o reino do Filho do seu amor. Amém? É essa palavra que eu tinha. Peço aos irmãos que se coloquem em pé e vamos curvar as nossas frontes. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós nos colocamos diante do Senhor. Senhor, nós somos muito pequenos. Nós muitas vezes não acreditamos que temos alguma capacidade, mas nós colocamos tudo que o Senhor tem nos dado, porque sabemos que o Senhor tem nos dado dádivas maravilhosas. Nós as entregamos nas tuas mãos e te rogamos, Senhor, usa as nossas habilidades, usa as nossas competências, Senhor, para que possamos ser úteis na tua obra. Queremos ser usados com o que de melhor temos, para que o mundo seja alcançado pelo teu grande amor, porque nós temos recebido muito do teu amor. E por isso, desde já te pedimos, agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.